E aí, pessoal, vamos falar sobre uma força que é ao mesmo tempo capaz de construir fortunas e de criar dívidas gigantescas. Pois é, hoje a gente vai desvendar o que são juros compostos. Uma ferramenta que, sério, depois que você entende, o jogo financeiro muda completamente. Agora, imagina só essa cena. O seu dinheiro trabalhando para gerar mais dinheiro sozinho enquanto você está dormindo. Parece mágica, né? Mas olha, não tem nada de truque aqui. É pura matemática em ação. E o nome dessa mágica é juros compostos. A melhor imagem para entender isso é, sem dúvida, a da bola de neve. Pensa nela começando pequenininha, lá no topo da montanha. Conforme ela vai rolando, a neve que já grudou nela, que são os juros que você já ganhou, ajuda a pegar mais neve ainda. É um ciclo que se alimenta, e o que começa como uma bolinha inofensiva, de repente vira uma avalanche de crescimento. Beleza, então, como a gente vai desvendar isso? Nosso papo vai ser dividido assim. Primeiro, vamos entender por que essa força é uma espada de dois gumes. Depois, a gente compara juros simples com compostos, para ver a diferença na prática. Aí, a gente vai conhecer o lado vilão da história, nas dívidas, e logo depois, o lado herói, nos investimentos. E para fechar com chave de ouro, o ingrediente secreto que muda tudo: o tempo. E por que espada de dois gumes? Simples, porque a mesmíssima força que pode construir um patrimônio, essa seta aí apontando para cima, é a que pode acorrentar alguém em dívidas. O mecanismo é exatamente o mesmo. A única coisa que muda é para qual lado ela está trabalhando, a seu favor ou contra você. Olha só essa tabela, ela deixa tudo bem claro. A grande virada de chave está aqui, ó, na primeira linha, a base de cálculo. Nos juros simples, o rendimento é sempre calculado em cima daquele valor inicial. É um crescimento reto, constante. Agora, nos compostos, aí a história é outra. A base de cálculo muda todo mês porque os juros que já renderam são somados ao bolo principal. É por isso que o crescimento não é uma linha reta, é uma curva que dispara para cima. E olha esse gráfico. Pode até parecer pouca coisa no começo. Com R$ 1.000 rendendo 10% ao mês, em só 3 meses, os juros simples dão 1.300. Já os compostos, 1.331. Alguém pode pensar, só R$ 31 de diferença. Mas esses R$ 31 não são só dinheiro. Eles são a prova de que a engrenagem começou a girar. É o seu dinheiro começando a ter filhotes. Então, vamos dar uma espiada por trás da cortina para entender o motor que faz essa bola de neve girar. Não tem segredo, é uma fórmula matemática, mas uma que é, incrivelmente poderosa. Tá aqui ela. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. M é o montante final, C é o capital inicial e I é a taxa. Mas a grande estrela aqui, o que dá o superpoder para essa fórmula, é aquele T ali em cima, o tempo. Percebe como ele não está somando ou multiplicando? Ele está como um expoente. Isso quer dizer que cada período que passa, o poder de crescimento é multiplicado por ele mesmo. É explosivo. Bom, agora a gente precisa virar a moeda e olhar para o lado sombrio. O que acontece quando essa fórmula superpoderosa está trabalhando contra a gente? Aí, meus amigos, a bola de neve vira um verdadeiro monstro que devora o seu dinheiro. Pensa no cartão de crédito. Por exemplo, uma dívida pequena, com as taxas que a gente vê por aí, vira uma bola de neve gigante em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque no mês seguinte os juros são calculados em cima da dívida original, mais os juros do mês passado. A mesma coisa vale para financiamentos longos. Aquele T da fórmula, quando a gente fala de 360 meses para pagar um imóvel. O poder de destruição dele no valor final é absurdo. A lição aqui é bem direta, né? Com juros compostos jogando contra, o tempo não é seu amigo. Ele piora a situação. A dívida não só aumenta, ela acelera. Mas chega de notícia ruim. Chegou a hora de virar o jogo. Vamos aprender a domar essa força e usar ela como um superpoder para construir riqueza. Bem-vindo ao lado herói da história. Nos investimentos, a lógica é exatamente a inversa. O lucro que você tem num mês não vai para o seu bolso, não. Ele se junta ao montante principal. E aí, no mês seguinte, os juros vão render não só sobre o que você aplicou no início, mas também sobre os lucros que já foram gerados. É um ciclo virtuoso, um ciclo de crescimento que não para. E esse gráfico aqui, ele mostra o momento que eu chamo de mágico, o ponto de inflexão. Repara como nos primeiros anos o crescimento é tímido, quase desanimador, mas aí alguma coisa acontece. A curva começa a ficar cada vez mais íngreme. É exatamente nesse ponto que os juros sobre juros ganham força e o crescimento simplesmente decola, vira exponencial de verdade. Vamos para um exemplo prático.
Alguém investe R$ 5.000 a uma taxa de 1% ao mês. Depois de um aninho, se fosse juros simples, o resultado seria 5.600. Mas, com a força dos juros compostos, o resultado final é R$ 5.634,12. Pode parecer pouco, esses R$ 34,12 de diferença, mas isso aqui é a prova de que o conceito funciona. Esse valor é o dinheiro que o seu próprio dinheiro gerou sozinho, é a sementinha de todo aquele crescimento exponencial que a gente viu no gráfico. E isso nos leva finalmente ao ponto mais importante de todos, o verdadeiro catalisador, o que transforma um crescimento pequeno numa fortuna. O ingrediente secreto, o tempo. E essa frase, olha, ela resume tudo. Como a gente viu na fórmula, o tempo, o T, é um expoente. Isso significa que ele é muito, mas muito mais poderoso do que o valor que você investe no começo. Uma pessoa que começa a investir, mesmo que seja com pouco, aos 20 anos, tem uma vantagem matemática gigantesca sobre alguém que começa com muito mais dinheiro aos 40. O tempo é o verdadeiro multiplicador. Então, a dica de ouro, o pulo do gato, é este. É preciso fazer do tempo um aliado. Nos investimentos, isso significa ter paciência. Deixar a bola de neve rolar, crescer, sem pressa. Já nas dívidas, é o contrário. Significa ter urgência. É preciso parar essa bola de neve quanto antes que ela se torne grande demais para controlar. No fim das contas, os juros compostos são como a gravidade, uma força neutra. Ela pode ser usada para construir um arranha-céu ou pode te esmagar sob o peso de uma dívida. Agora que o poder foi revelado, a pergunta que fica no ar é como cada um de nós vai escolher usar essa força.